Tier list da segunda rodada, ela chegou um pouquinho atrasada, eu tô gravando nesse momento, faltando 23 minutos pro início da terceira rodada da Copa do Mundo, mas eu vou fazer de qualquer jeito, independente se o vídeo vai envelhecer rápido ou não. Eu fiz o vídeo aqui, a tier list da primeira rodada, pra quem não viu tá aqui em cima, vou colocar aí pra vocês, e esse é o da segunda rodada. Sem mais delongas, vamos para os jogos. Vou passar jogo a jogo e atualizar o que tem que ser atualizado na tier list, tá bom? Então vamos começar agora. Tchequia 1, África do Sul 1. Eu coloquei aqui a Tchequia como europeu horrível e, sinceramente, não tem pra que alterar, não. A Tchequia muito provavelmente não vai passar de fase. A África do Sul eu coloquei como histórias bonitas, também não vai passar de fase, mas eu tava pensando aqui, rapaziada, não tem pra que esse ódio todo, né? É Copa do Mundo, é clima de integração entre os povos, então europeus horríveis talvez seja muito forte, tá? Vou tirar a Tchequia daqui e vou tirar a Bósnia também, quando chegar a hora da Bósnia. Então, Tchequia, valeu, até a próxima, boa sorte aí, tá? Tchequia 1, África do Sul 1, não tem muito o que falar sobre esse jogo, não. Mantém as equipes onde estão. México 1, Coreia do Sul 0. Aí sim, um confronto de nível mais elevado que o México enfrentou em relação à primeira rodada, que foi contra a África do Sul, e a Coreia do Sul também, que enfrentou a Tchequia na primeira rodada. Deu México. O México pode ser que vá longe e tal, o México precisa se provar ainda, tem o fator casa, vai jogar essa terceira rodada no Azteca, 16 avos, o México já tá em primeiro no grupo, 16 avos também no Azteca, né? Ah, esse Tcheco é bom demais. Nas oitavas também, se passar, o México pode até desenhar um confronto contra a Inglaterra nas oitavas. Quem passar pega o Brasil nas quartas. É uma maluquice, tá? Essa tabela do mata-mata é uma maluquice, mas como eu falei, não vou debater muito. A gente não vai debater muito aqui sobre o mata-mata. Vamos só nesses jogos aí. México 1-0. Uma prova boa pro México e eu acho que ele tem que se provar. Então eu vou até colocar o México aqui, ó. Pode chegar longe, mas precisa se provar ainda, tá? Eu vou. Anfitriões legais, valeu. Primeira rodada, a gente observa essas coisas. A partir da segunda rodada não tem essa brincadeirinha mais, não, tá? Não tem isso mais, não. Então, vamos para os próximos jogos. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela. Eu fico na dúvida, mas eu acho que ela pode ficar aqui, até atrás do México. Vou manter ela aí, tá? Não vou dar um valeu até a próxima ainda não pra Coreia do Sul, porque é um time organizado que pode surpreender algum abestalhado. Se vier alguém achando que a Coreia do Sul é uma baba, alguma coisa, pode se complicar nesse mata-mata. Então, vamos deixar aí a Coreia do Sul aí em cima, tá? E aí vamos pro grupo B, Suíça 4-1 na Bósnia. Passou o carro, Canadá 6-0 no Catar. Eu vou subir aqui o Canadá também, tá? A Suíça a gente já vê que ela tá no. Pode chegar longe, mas precisa se provar e realmente precisa. Mas eu vou botar o Canadá aqui junto, próximo à Suíça. Na minha análise até agora na Copa do Mundo, as duas seleções estão muito parelhas, muito próximas. A Suíça pode até ter uma qualidade individual melhor do que o Canadá, mas o conjunto tá muito parecido ali. As duas seleções gostam de jogar com a bola. Eu tô muito curioso para ver, inclusive, esse duelo que se inicia daqui a 19 minutos, tá? Se eu terminar esse vídeo antes de editar e postar ele antes, eu consigo ver esse jogo. Então, vai ser um jogo interessante nessa terceira rodada. E Bósnia, vou tirar você daqui também, Bósnia. Não precisa estar nos europeus horríveis, não. Vou até, ó, ao vivo e a cores, delete. Pronto, é isso. Tá bom? Valeu, até a próxima. Bósnia que tem uma história bonita, história sempre um povo muito aguerrido, que sofreu muito, muita guerra por lá, enfim, ele sofre muito. Vou deletar aqui também anfitriões legais, tá bom? Então, a gente vai funilando. A Copa do Mundo é isso aí, vai funilando. E o Catar já tinha colocado, valeu, até a próxima, se mantém. Catar muito fraco, tá? Suíça e Canadá precisam se provar ainda porque não enfrentaram ninguém. Esse confronto entre elas na terceira rodada vai ser muito interessante exatamente por isso. Vão enfrentar uma seleção, equipe de um nível um pouquinho acima e vamos ver no que vai dar nas duas, tá? Então, vamos embora. Próximo jogo do Brasil aqui, tá? Escócia 0, Marrocos 1, Brasil 3, Haiti 0. O Brasil, na minha visão, teve uma evolução, andou algumas casinhas. Taticamente a gente melhorou, individualmente a gente melhorou muito, principalmente com o Matheus Cunha. Ele funcionando em vez de Igor Thiago errando tudo e ele fazendo o esquema dar certo como um todo, né? Potencializando o nosso meio-campo, potencializando principalmente Vini Júnior. Já já tem Brasil em campo, né? Algumas horinhas e a gente espera ver mais evolução ainda nessa terceira rodada contra a Escócia. Então, Brasil se mantém aí na chance de título. Não vou colocar na frente da Alemanha, vou colocar na frente da Alemanha, porque a Alemanha jogou muito mal, a gente vai chegar lá, tá? Então, Brasil na frente da Alemanha, e Espanha aqui também já dando spoiler, vai ficar na frente do Brasil. O Haiti, eu já tinha colocado, né, Haiti. Cadê aqui? Histórias bonitas. Valeu, Haiti. Você foi fera. Vamos para a próxima, né? Boa sorte na próxima. O Marrocos venceu a Escócia. Escócia
acabou passando meio batida aqui, né? Eu falei que a Escócia pode chegar longe, mas precisa se provar. É uma seleção muito fraca, velho. Muito fraca mesmo. E eu não vou botar ela no Valeu até a próxima, não. Vou botar ela nas histórias bonitas, porque a torcida escocesa é, tá batendo, tá parelha ali com a da Noruega pra ver quem é a mais animada, quem é a melhor. Os escoceses estão tomando uma cachaça, estão tomando uma cerveja nessa Copa do Mundo. Teve bar, eu não me recordo da cidade agora, mas teve bar que subiu, elevou o estoque ao máximo de chopp, de cerveja, e os caras esgotaram mesmo assim, velho. Então, os escoceses são muito legais, velho. Parabéns, história bonita aí da Escócia. O Marrocos é, pode chegar longe ainda, tá? O Marrocos eu vejo uma seleção muito forte ali no meio de campo, muito bem armada, tem peças individuais de qualidade, mas tá faltando o ataque. Só tem Saibari ali, tá? Ele, porra, fez 2 golaços, né? Contra o Brasil e contra a Escócia agora. Vai fazendo a grande Copa, mas precisa de mais poderio ofensivo. O Marrocos tá dominando os jogos. Contra a Escócia teve mais uma vez o início avassalador de jogo e não aproveitou, tá? Então, o Marrocos tem a melhorar, mas pode chegar longe. E já vou adiantar, eu colocar o Marrocos aqui na frente. À frente algumas, né? Vamos alterando aos poucos isso aí. Grupo D, Estados Unidos 2-0 na Austrália, Paraguai 1-0 na Turquia. O jogo que o Paraguai fez, Libertadores na veia. Pô, bom demais esse jogo. A Turquia eu já tinha botado, valeu até a próxima, se confirmou. E o Paraguai, cadê o Paraguai aqui? Não estou aqui também. Eu tinha botado valeu até o próximo. O Paraguai voltou das cinzas. Tá, o Paraguai voltou das cinzas e chega nessa última rodada brigando, disputando a liderança. Vai enfrentar a Austrália, jogo que vale demais. Só que eu vou botar valeu até a próxima também. Eu não acredito que o Paraguai vá muito longe, não essas coisas todas não. Mas um jogo que também muito demérito da Turquia, tá? A Turquia é muito fraca, isso confirmou, já eliminada da Copa. E aí, a Austrália. Eu também já coloquei valeu até a próxima. A Austrália muito fraca, isso não altera esse cenário. Estados Unidos, mais uma confirmação. Um jogo que não teve Pulisic, tá? O principal jogador dos Estados Unidos, ele não jogou, tava com desconforto muscular, se eu não me engano. Então, ele provavelmente volta para essa terceira rodada, mas é um Estados Unidos que continua se mostrando interessante, porém precisa se provar, tá? Venceu um horrível Paraguai, venceu a Austrália, que também é muito fraca, e vai pegar a Turquia já eliminada. Então, os Estados Unidos só vai se provar no mata-mata, mas é uma seleção que vem muito organizada e tá mostrando muita qualidade. Mas eu vou continuar com ela aqui, não precisa se provar. Então, grupo E, Alemanha 2-1 na Costa do Marfim, Equador 0-0 Curaçao. Esse jogo do Equador é uma loucura, tá? Equador tá aqui, ó, pode chegar longe, mas precisa se provar. Equador, valeu, até a próxima. O Equador tá com 1 ponto. Pode até vencer a Alemanha nessa última rodada, chegar a 4 pontos, passar ou em segundo ou em terceiro. Mas é muito difícil, sabe? Eu não desconfio porque o Equador tem até futebol para isso, mas não existe a partida que o Equador fez contra o Curaçao, não. E na Valência, que é isso, Valência? Meu Deus do céu, velho. Assim, valeu Equador, decepção, tá? Decepção Paraguai, decepção Equador. Os sul-americanos aí, né? Tem outro que a gente vai chegar que tá sendo meio decepção também. Então, Curaçao mantém, né? Histórias bonitas aí. Alemanha 2-1 Costa do Marfim. É inacreditável a Alemanha ter vencido esse jogo. É inacreditável. O lance, o gol que perdeu a Costa do Marfim minutos antes da Alemanha fazer o gol. Eu acho que tava 1-0 Costa do Marfim ou tava 1-1. Não me recordo aqui, mas era o gol da vitória ali da Costa do Marfim, tá? Seleção de muita qualidade. Eu vou manter a Costa do Marfim aqui como pode chegar longe, mesmo que ela tenha perdido da Alemanha e tenha vencido o Equador, que está sendo decepção, mas foi um jogaço contra o Equador e ela foi superior à Alemanha. No intervalo do jogo, a Alemanha foi debaixo de vaias da sua torcida pro intervalo, tá? Então, vou manter a Costa do Marfim, pode chegar longe, mas ela talvez vá cair algumas casinhas aí. A Alemanha não foi um bom jogo, venceu. Ah, veio do banco, né? É isso. O Alemanha tá mostrando que tem peças que podem resolver vindo do banco, mas ao mesmo tempo foi mais demérito da Costa do Marfim, tá? Acho que a Alemanha não fez um bom jogo, não. Então caiu algumas casinhas, tanto que fica atrás da Espanha, fica atrás do Brasil aí, na minha visão. Mas, claro, a Alemanha é sempre muito forte e tem essa chance de título aí mantida. Vamos para o grupo F, o grupo que o Brasil pode enfrentar. Holanda 5-1 na Suécia, passou o carro, passou por cima. Tunísia 0, Japão 4. A Tunísia já tinha colocado, valeu até a próxima. Seleção, se não for mais fraca, uma das mais fracas dessa Copa. Ou pode ser que tenha pego outras 3 seleções no grupo que estão muito acima dela e ela não conseguiu competir, né? Mas enfim, se mantém aí no valeu até a próxima. Japão 4-0. Japão
Na estreia a gente viu, se mostrou uma seleção interessante contra a Holanda, um 2-2, que a Holanda talvez, na minha opinião, foi até um pouco melhor e poderia ter vencido o jogo, mas o Japão tem suas qualidades, está muito desfalcado para essa Copa, né? Mas aí se a gente for falar de desfalque também, o Brasil é o mais desfalcado, Estevão fora, Rodrigo, enfim. Japão, vou manter aí, não pode chegar longe, tá no mesmo nível de uma Costa do Marfim aí para mim. Podem, essas seleções desse grupo aqui do Pode Chegar Longe, podem eliminar qualquer um de cima, tá? Não, não vai ser surpresa nenhuma, não. Vão precisar estar, talvez, nos seus melhores dias no jogo lá. Vai precisar que tudo dê certo, vão precisar de sorte também, mas podem conseguir essa eliminação. As seleções de baixo, que eu tô avaliando abaixo disso, pra mim não tem chance de eliminar nenhuma de cima, tá? Pra vocês se basearem, pra vocês entenderem. É isso aí, Holanda 5-1 na Suécia. Suécia, achei bem fraca a Suécia. Vou botar um valeu até a próxima. Se a Suécia der sorte no chaveamento, pode até chegar nas oitavas, mas quartas acho que não chega. Então, muito fraca, muito frágil. Venceu a fraca Tunísia, tá? E nessa última rodada da Suécia contra o Japão, eu acho que da Japão, no máximo um empatezinho, que é um empate que favorece o Japão, né? Então ele pode ser que jogue com resultado. A Holanda subiu o nível aqui, tá? A Holanda subiu o nível. Vou colocar a Holanda até na frente do Marrocos aqui. Eu tô colocando o Marrocos como uma seleção muito forte e a Holanda conseguir igualar, talvez superar um pouco o Marrocos. É isso que eu tô falando. O Brasil não pode ficar em segundo, tem que evitar essa Holanda de todo jeito. Não porque a Holanda talvez seja melhor que o Brasil. O Brasil, no final das contas, é melhor que a Holanda, só que no momento o Brasil não está pronto para enfrentar uma seleção do nível da Holanda. Ah, mas o Brasil enfrentou o Marrocos, que é do mesmo nível da Holanda. E quase que o Brasil escapou de levar uma enfiada. É isso, num jogo de mata-mata que a bola entre para o Marrocos, que entre para a Holanda ali no início do jogo, entre uma, duas bolas, acabou, a Copa do Brasil acabou, tá? Então, para que a Copa do Brasil não acabe nos 16 avos, a gente tem que conseguir avançar um pouco mais, tá? A gente precisa desenvolver um pouco mais. Nas oitavas, nas quartas finais, a gente já vai estar em outro nível de preparação, e aí pode vir quem vier, que a gente vai conseguir encarar. Vamos em frente, Grupo G, Bélgica 0, Irã 0. Egito 3, Nova Zelândia 1. Pô, esse grupo é difícil. É um dos piores grupos da Copa, se não for o pior. A Bélgica igualando a turma por baixo, empatou com o Egito, empatou com o Irã agora, sabe? Bélgica, decepção total, então valeu, até a próxima, Bélgica. A Bélgica vai pegar a Nova Zelândia aí, e provavelmente vai passar. Mas não tem muito o que fazer, não. Tá? Desceu muito o nível. O Irã conseguiu fazer um jogo melhor do que sua estreia contra a Nova Zelândia, contra a Bélgica, mas também histórias bonitas, Irã. Uma seleção muito frágil, não vai para muito lugar, não. Esse grupo tá difícil de tirar alguém, na verdade, né? Nova Zelândia eu botei como história bonita, porque eu gosto da Nova Zelândia, então deixei a história bonita. Meu 9 na verdade, fez uma história bonita naquele jogo de estreia lá. E deixa eu ver mais quem? O Egito. Cadê o Egito? Botei. Valeu, até a próxima, Egito. Eu vou botar em histórias bonitas porque teve Salah, né? Grande atuação de Salah. Foi muito legal de ver, pô, deu assistência, fez um gol. Salah só precisa que alguém jogue com ele, pô. E aí o jogador, não lembro quem foi, fez uma tabelinha simples ali com ele. E aí Salah é caixa, pô. Tem muita qualidade ali, mas ele precisa que a turma jogue com ele. Se a turma jogar, o Egito cresce e tem o potencial de endurecer mais jogos e ter atuações um pouco melhores. Mas para ir longe, não vai muito longe, não. Vamos em frente. Grupo H, Espanha 4-0 na Arábia Saudita, Uruguai 2, Cabo Verde 2. Que decepção, Uruguai. Ó, o Uruguai. É porque, vamos lá. Tem uma análise aqui sobre o Uruguai, tá? Minha vontade é de botar valeu até a próxima e já era. Só que o Uruguai teve que propor o jogo contra Cabo Verde, teve que propor o jogo contra a Arábia Saudita. Foram os dois empates. Nesse contexto de jogo em que o Uruguai tem que propor o jogo, que tem que ter a bola, não vai dar muito certo pra ele, não. A gente já tá muito claro isso. Porém, nessa terceira rodada e em jogos de mata-mata, caso o Uruguai consiga se classificar mais pra frente, ele não vai ter a bola, ele vai jogar na defesa, né? Então, reativo. Então, pode desempenhar melhor. Só que o problema é que se perder agora da Espanha já tá eliminado, sabe? Então, no final das contas, valeu, até a próxima. Tem só essa questão de que se o Uruguai talvez empatar, conseguir a classificação e pode até bater mais longe pelo estilo de jogo da equipe, mas mesmo assim tá muito frágil. Darwin Nunes tem que ser titular nessa equipe. Que loucura é essa, Bielsa, né? Meu amigo tem que ser titular. Tá? Arábia Saudita, valeu, até a próxima. Cabo Verde, história linda, bonita. E Cabo Verde vai pegar a Arábia Saudita. A história de Cabo Verde pode não ter fim ainda não nessa Copa do Mundo. Pode chegar mais longe, seria muito bom, velho. Imagina, Cabo Verde tá com o cara que vai aprontar pra cima de alguém no mata-mata, viu? Pô, vai ser muito, muito legal. Agora, se a Arábia vencer também Cabo Verde, vai pros 4 pontos e passa de fase, tá? Espanha
Cresceu. Espanha teve uma estreia muito fraca contra Cabo Verde, totalmente apática ali, e aí já foi diferente. Yamal, né, deu cor, deu cara a esse time, logo de frente, né, foi titular, e já fez um gol, sabe? É outra Espanha. Yamal a Espanha com Yamal é outro time, e a Espanha cresce um pouquinho, tá na frente do Brasil por ter mais entrosamento, tá um estágio mais na frente, tá? Eu ainda não tenho medo dessa Espanha, não. Eu sei que Yamal também vai pegar mais ritmo de jogo, mais forma física, ele vai jogar por mais minutos, não jogou todo tempo, mas eu não tenho medo dessa Espanha não. Só que tem muita qualidade, né? A Espanha vem crescendo, vamos ficar de olho aí nesse jogo Espanha-Uruguai, jogo interessantíssimo na terceira rodada, tá? Grupo I, França 3-0 no Iraque, como era esperado, né? A França venceu o Iraque e Noruega 3-2 em Senegal. A França, Mbappé dando show, né? A gente começa agora com os protagonistas, né? Os grandes nomes da Copa do Mundo. E é muito legal. Essa segunda rodada foi marcada por isso. Mbappé, Messi, Haaland, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A musiquinha de Portugal. Muito legal a gente ter esses nomes fazendo história, né? A gente tá vendo a história diante dos nossos olhos acontecer, então é muito legal isso. Só que ficou muito barato. A França parecia o Brasil. Se fosse o Brasil metendo esse 3-0 no Iraque, tá? Ia ser muitas críticas, mas a França se mantém no grande favorito, tá? Para chegar na França, só a Argentina, mas tá ali um pouquinho atrás ainda. Então, a França se mantém com o favorito. O Iraque, cadê o Iraque aqui? Deixa eu encontrar. Valeu, até a próxima, né? O Iraque. É aqui. Eu botei histórias bonitas, né? É, porque teve lá na primeira rodada o grande nome da seleção iraquiana passando 7 horas para entrar nos Estados Unidos e tudo mais, então, na imigração. Então, tá bom, histórias bonitas do Iraque. Noruega 3-2 Senegal. Aí sim tivemos um jogo muito mais interessante que, pô, teve 5 gols, mas eu acho que prometia mais, porque eu não gostei da atuação de Senegal, tá? Foi muito abaixo, por isso que eu vou rebaixar aqui Senegal para precisa se provar. Senegal fez um primeiro tempo contra a França excelente, assim, de primeira linha. Você olhava assim, pô, essa equipe pode chegar na semifinal da Copa do Mundo, pode ser campeão do mundo, talvez. Mas aí no segundo tempo decaiu. E contra a Noruega, começou muito bem também, Senegal, tá? Teve os minutos iniciais ali que talvez estivesse um pouco mais para a Noruega, um pouco disputado, mas depois o Senegal tomou controle da partida, só que durou, no primeiro tempo, voltou a se perder e aí foi inferior à Noruega durante todo o restante do jogo. Então, Senegal precisa se provar assim. Eu fiquei muito decepcionado, sabe? Eu esperava mais. É uma seleção que tem qualidade, mas que falta alguma coisa, tá? Nesse Senegal. E aí a Noruega, mais um pontinho aqui para a Noruega, e eu vou até subir a Noruega. Se a gente tá vendo o Japão aqui em cima, uma costa do Marfim, vou botar na frente da costa do Marfim, tá? A Noruega. Um ataque perigosíssimo. Odegaard, Haaland jogando muito, os dois principalmente, são os grandes nomes aí. Odegaard talvez o melhor dessa partida. Um ataque perigosíssimo, porém, a defesa tem que ser testada, sabe? Eu não boto tanta fé assim na Noruega, não sei se é essa seleção toda, a gente vai ver nessa última rodada contra a França, mas é inegável que eles estão jogando muito, então tem que subir o nível aí. Tá, não esqueci ninguém, né? Vamos para a próxima. Grupo J, Argentina 2-0 na Áustria. Caramba, vou falar desse jogo. Argélia 2-1 na Jordânia. E aqui esse jogo, minha confissão aqui pra vocês. Não assisti esse jogo, não tinha como não. Esse jogo aí foi muito complicado. Mas a Argélia, eu coloquei a Argélia em valeu até a próxima e não vou alterar nada. Jordânia, valeu até a próxima, também segue. Argentina 2-0 na Áustria, é o jogo que importa. A Áustria realmente colocou mais dificuldades, para a Argentina do que a Argélia, isso aí já era o esperado. Porém, eu esperava mais da Áustria, sabe. Na verdade eu já coloquei a Áustria valeu até a próxima, então não tinha muito pra onde ir não, mas a Áustria não conseguiu criar quando tinha bola, e em determinados momentos do jogo, a Argentina até deu certo espaço e deu essa oportunidade para a Áustria criar algo, mas muito fraca, tá? Muito sem criação, sem peças de qualidade, então a Áustria não tem muito o que falar dela não em coisas boas, porém, fisicamente ela exigiu mais da Argentina. Esse foi o lado positivo da Áustria, e a Argentina conseguiu, combater isso, conseguiu elevar também seu físico. Teve muita disposição tática e física. E falar uma coisa pra vocês: os caras estão jogando com o deus deles, com o ídolo dele dentro de campo.
os caras vão correr até o final, velho. É impressionante. São 10 fãs jogando com o ídolo dentro de campo. É lindo de ver como os jogadores da Argentina jogam com o Messi. Eles idolatram. A forma que eles jogam bola é a forma deles idolatrar Messi, tá? Se os torcedores na arquibancada ficam gritando Messi, Messi, os jogadores dentro de campo da Argentina tocam a bola pra ele, se doam por ele, correm por ele, marcam por ele. E no final das contas sabem que se deixar a bola com ele lá no terço final do campo, ele vai resolver. Foi assim o primeiro gol, a Almada fazendo a deixadinha, né? Abriu as pernas pra bola passar. E o segundo gol é uma loucura o que Paredes faz. Paredes tem a barra aqui livre. Vou fazer o gol. Não, tem que tocar pra ele, meu ídolo, meu Deus, tá? É, então foi uma loucura. Esse gol aí foi uma loucura. E Paredes toca, a bola ainda desvia. Era um passe que tinha um marcador que era o goleiro, né? Que tava entre ele e Messi, mesmo assim, não, vou tocar para, tem que tocar pra ele. E aí Messi, é, a qualidade dele pra ir até o final da jogada, né? Ele vai puxando e aí chuta, a bola bate e rebate ali, só que ele não desacredita e vai até o final, faz o segundo gol, Messi supera a Klose e bota outro gol em cima, foi um momento icônico assim, ele perdeu o pênalti, mas depois deixou pra fazer no gol característico dele que ele fez durante toda a carreira, então, pô, é emocionante, eu me emocionei vendo o Messi jogar e que bom que estamos vivos para desfrutar de todos esses bons momentos, tá? Se eu for continuar falando de Messi aqui, esse vídeo vai ser muito mais longo do que eu gostaria que fosse, né? E é assim, só um detalhe. Ah, é brasileiro torcendo pra Argentina. Pô, eu não vou torcer pro argentino não, meu irmão. Mas os caras têm Messi e eu vou torcer pra Messi. Ele faz você torcer, não tem como torcer contra Messi, não tem como torcer contra Messi. Ó, sou Brasil, porra, mas eu não tem como torcer o gênio, porra, é o segundo maior da história que a gente tá vendo, tá? Então, fica só esse disclaimer aí. Vamos embora, grupo K, Portugal 5-0 Uzbequistão, finalmente Portugal estreou, né? E Colômbia 1-0 no Congo. Colômbia vem deixando um pouco a desejar, mas ao mesmo tempo vem fazendo os resultados, né? 6 pontinhos, joga pelo empate com Portugal pela liderança do grupo. É uma liderança que pode até jogar Portugal para outra chave, tá? A chave da Espanha. A gente pode até ver um Portugal e Espanha se enfrentando nas oitavas de final, seria muito bom, uma loucura. E vem vencendo, a Colômbia vem vencendo, é um jogo difícil, é um jogo que você tá jogando contra uma seleção, uma equipe que tá lá atrás, na retranca, pô, é muito difícil fazer esse jogo, muitas seleções estão tendo essa mesma dificuldade que a Colômbia teve, seleções mais fracas, seleções mais fortes, enfrentar a Espanha teve essa dificuldade, Portugal teve essa mesma dificuldade contra o próprio Congo, tá, então a Colômbia tem o mérito de ter vencido essa partida, vou manter, não pode chegar longe, mas eu acho que precisa se provar, e esse jogo agora contra Portugal é pra se provar, tá, Congo vai descer aqui, história linda de Congo, mas não tem muito pra onde ir mais não, tá? Vai pegar o Uzbequistão e pode vencer, se classificar e continuar fazendo sua história na Copa, mas vai ficar já aqui como histórias bonitas. Pô, eu vou esquecer, eu esqueci o nome agora do torcedor de Congo, que ele fica assim, 90 minutos, ele fica assim, ó, parado. Ele fica assim, parado, 90 minutos. É uma história linda, é uma homenagem para um herói da independência de Congo, tá? Então, Congo, pô, essa Copa tem histórias belíssimas que estão sendo contadas dentro e fora dos gramados. Toda a Copa é assim, né? Mas essa tá especial, tá? E Portugal 5-0 finalmente desencantou, né? Portugal vai ficar ali ainda atrás da Alemanha, atrás do Brasil. Os Uzbequistão muito fraco. O ponto alto dessa partida foi Cristiano Ronaldo. I'm back. Eu voltei, ele disse. E foi legal também, da mesma forma que é mágico a gente ver Messi fazendo tudo que ele faz, é muito mágico a gente voltar a ver Cristiano Ronaldo também rivalizando, por que não com o Messi ali, rivalizando com os grandes nomes dessa Copa do Mundo e foi bom ele ter ele de volta, tomara que ele consiga manter o nível aí no próximo jogo contra a Colômbia, onde o adversário é muito mais difícil, e nos próximos jogos na Copa do Mundo, tá? Portugal 5-0, Colômbia e Portugal, jogo muito bom nessa terceira rodada, e vamos embora, eu acho que esse é o último grupo, né? Grupo L, Inglaterra 0, Gana 0, Panamá 0, Croácia 1. Pô, a Panamá, mais uma vez, fez um bom futebol. O Panamá gosta da bola, gosta de jogar futebol, o Panamá, tá? Mas, infelizmente, perdeu os dois jogos. Perdeu pra Gana, perdeu pra Croácia agora. Está eliminada da Copa do Mundo, mas é uma história bonita, velho. Sempre que uma seleção que vem de um centro que não é muito forte do futebol, né, que é a CONCACAF ali, América Central, mas consegue, pô, jogar a bola de uma forma legal até, a torcida também muito presente no estádio, os jogos são legais, acaba que é uma história bonita de se contar. A Croácia, cuidado, viu, Croácia, eu vou deixar você como pode chegar longe, mas assim, vou descer umas casinhas, tá, vou botar até
na frente da Coreia do Sul, né, pronto, entre México e Coreia do Sul. Muito cuidado, você já tá pedindo para ir para o valeu até a próxima, Croácia. Muito cuidado contra a Gana, inclusive agora, na última rodada se enfrentam, se a Croácia perder de Gana, pode dar adeus à Copa do Mundo. Essa Croácia tá, Modric nas últimas, é uma Croácia envelhecida, tem que se renovar aí, não sei se tem muita peça aí para se renovar não. Inglaterra 0, Gana 0. Que jogo o Gana fez, e aí ficou essa decepção da Inglaterra, né, não conseguiu manter nem perto do nível da primeira rodada, mas é aquilo que eu tô falando pra vocês, Gana fechadinha lá atrás, e a Inglaterra não conseguiu criar muita coisa, não conseguiu jogar muito bem, e todo mundo tá tendo essa dificuldade, mas de qualquer forma, se Gana fosse melhor, Gana poderia ter vencido o jogo. Aí é que tá, beleza, você contra uma seleção fechada, você não conseguir criar, tudo bem, agora você dá a oportunidade para essa seleção vencer o jogo, aí já não tá muito bem não. Vou descer a Inglaterra e vou deixar aqui na frente de todo mundo no chance de título, mas eu desci a Inglaterra, tá. No meu fundo, no meu coração, lá na primeira tier list da primeira rodada, eu já estava querendo, você não pode respeitar a Inglaterra, não pode, eles sempre decepcionam, só fizeram criar o futebol e nada mais. Mas teve aquela atuação tão boa que eu botei lá. Agora voltou a cair. E aí Gana, meus amigos, tá? Gana que eu botei que pode chegar longe, mas precisa se provar. Era pra ter vencido o jogo, teve pênalti. Eu estava esquecendo de falar disso. Teve um pênalti não marcado, absurdo pênalti. Absurdo pra Gana. Era a vitória ali de Gana, tá? Mas é uma seleção bem frágil contra o Panamá. Foi horrível, Gana. Foi muito horrível. E se tivesse uma qualidadezinha a mais, poderia, independente desse pênalti, poderia ter vencido a Inglaterra. Mas eu vou deixar, precisa se provar ainda, porque empatou com a Inglaterra, venceu o Panamá, tá invicta aí. Quando vê, vence a Croácia. Então, vou deixar aí. Gana tem sua aura, né? Tem sua aura, tem que respeitar a Gana. Então, eu acho que eu passei por todo mundo, né? Foi isso aí. Essa tier list da segunda rodada. E aí, eu não sei se eu vou fazer em vídeos diferentes uma tier list da terceira rodada, da fase grupo no geral, e já no mesmo vídeo eu faço um prognóstico do mata-mata, né? Porque a gente vai ter toda a definição de chaveamento, e aí isso aí com certeza vale um vídeo separado. Mas é isso aí, valeu rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos que vamos. Já começou 5 minutos já de jogo. Vou ver como é que tá essa terceira rodada aí, esse Suíça e Canadá. Vamos nessa, valeu.